Prometo que devo demorar pelo menos um mês para voltar, viu? Vamos abrir a nossa Bíblia. Primeira Crônicas, capítulo 1. Qual é a parte da Bíblia que você mais gosta de ler? João, Salmos. E você? Pode dizer. Qual é a sua parte preferida da Bíblia? Gosto da Semana da Criação, Gênesis. E Apocalipse. Há quem goste das histórias de Jesus, dos Evangelhos, das cartas de Paulo. Agora dê uma olhada no livro de Crônicas. Passe o olho aí no capítulo inteiro. É agradável essa leitura para você? Quem foi filho de quem? Quem gerou quem? Genealogia. Em algum momento, por alguma curiosidade, né? Olha, depois de Adão, ver quem foi, aí lá vai, tá? Dê uma olhada. Capítulo 1. Será que tem alguma mensagem importante de Deus para tirar daqui? Eu acredito que sim. Não estaria aqui na Bíblia em vão, né? Vire para o capítulo 2. Continua a mesma coisa. Passe os olhos aí no capítulo 3. Vai falar dos filhos de Davi, ó. Eu quando li descobri que Davi foi filho, viu? Mais filho do que eu imaginei. Aí agora a gente vai parar no capítulo 4. E continua, né? Os filhos de Judá foram, e aí lá vai Pérez, Hezron, Carmi, Ru, Sobal. Mas vamos esticar até o versículo 9. Vamos ler, pular para o 9. Capítulo 9, né? Não, capítulo 4, verso 9. No meio dessa genealogia, os descendentes de várias pessoas, e pelos próximos capítulos isso continua, mas no meio desse capítulo 4, aí no verso 9 e 10, a genealogia é interrompida para contar de forma bem sucinta, bem breve, a história de um camarada chamado Jabes. Vamos ler? Mas antes da gente ler, bora orar. Senhor Deus, Tua palavra está aberta diante de nós. Fala, Senhor, aos nossos corações. Esvazia-me de mim mesmo. Teu Santo Espírito fale através de mim. Que as palavras aqui pronunciadas sejam para que eu cresça e para que os irmãos também cresçam espiritualmente. Em Teu nome te rogamos. Amém. O verso 9 diz assim: foi Jabes o mais ilustre do que seus irmãos. Bom, ele tinha irmãos, né? A Bíblia não fala quantos, mas ele teve irmãos. E ele foi o mais ilustre dos irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, olha o que significa o nome do camarada, porque com dores o dei à luz.
gente vai parar aqui, depois a gente dá continuidade à leitura do próximo verso. Jabes, imagine, as pessoas naquela época colocavam o nome nos seus filhos, e até na época de hoje, muitos países ainda são assim. Colocam o nome dos seus filhos de acordo com a situação que estão vivendo no momento do nascimento do filho. E aquele menino nasceu trazendo grandes dores para a mãe. Ele não nasceu como era esperado. Essa mãe deve ter sofrido. Lembre, no tempo que era, pela tecnologia que tem, era parteira ou sozinha. Ela deve ter sofrido, o menino devia estar atravessado, enrolado no cordão umbilical, a gente não sabe dos detalhes. Mas aquela mulher sofreu bastante. Naquela época, se quem estava fazendo o parto tivesse que tomar uma decisão, ou a mãe ou o filho, era comum, como se fosse uma lei na época, que fosse preservada a vida da mãe e não do filho. E eu imagino que aquela mãe até deve ter tido vontade de ter o filho. Não, bora continuar aqui para ele, eu preciso que ele nasça vivo. Até que ele nasceu. Aquela mulher sofreu bastante. Deve ter sofrido tanto que na cabeça dela, vou chamar de quê? Jabes. E sabe o que é que significa Jabes? Aquele que causa dor. Com dores dei a luz, aflição, pesar. É um nome hebraico. E a raiz desse nome pode significar afligir, pesar, com dores dei a luz, aquele que causa dor. As pessoas daquela época interpretavam os nomes. Imagine uma pessoa que maltratou a mãe vivesse hoje, nos dias de hoje, com a placa na testa assim: eu maltratei minha mãe, eu fiz minha mãe sofrer. Imagine essa pessoa indo para a escola, todo mundo olhava para ele, fez a mãe sofrer, maltratou a mãe. É aquele que traz sofrimento. Imagine esse menino na escola, não tinha a palavra bullying ainda, mas imagine como ele sofreu. Ele não tinha nenhuma placa na testa, mas o nome dele tinha esse significado e todo mundo sabia. Então já relacionava a ele aquele tipo de comportamento, alguém que traz sofrimento. Talvez as pessoas, os meninos, não queriam nem que ele fizesse parte dos trabalhos em equipe. Não, na minha equipe não. Deixa. O cara que maltrata a mãe, não quero nada aqui na minha. Pense na situação. Aquele menino cresceu com um estigma que poderia ser um dos piores, um rejeitado pela sociedade, porque eu era uma pessoa causadora de dores, de sofrimento da própria mãe. Tinha tudo para dar errado na vida. Crescer complexado, um rejeitado da família, pelos irmãos. Você quase matou a nossa mãe. Imagine crescer num ambiente assim. Imagine os complexos que ficaram na cabeça dele. Eu não vou dar nada, não ser nada na vida. Eu já nasci carimbado para sofrer, porque eu já cheguei causando sofrimento. Os nossos nomes hoje, em geral aqui no nosso país, em grande parte do Ocidente, não levam um significado. Dificilmente o casal sai buscando o significado para botar no nome, botar o nome na criança.
é mais pela beleza, pela sonoridade. Alguns escolhem letras para perpetuar na família, como a letra K, por exemplo. Né? Já contei a vocês, né? Que até os bichos lá de casa tem nome com letra K, né? A gente não procura o significado, pelo menos aqui no Ocidente. Mas lá, o significado fazia parte da vida da pessoa. E Jabes crescer com um nome que significava o que causa dor, sofrimento, causou muito sofrimento para ele mesmo. Esse nome, carregado de coisa negativa, de pessimismo, trazia significados ruins para a vida dele, para quem estava perto dele. Jabes não tinha muita esperança de ser uma pessoa bem-sucedida. Ele era um jovem discriminado, dentro e fora de casa. Um jovem que não tinha mais saída e perspectiva de vida. Jabes poderia se conformar com todos os tipos de sofrimento. Jabes poderia dizer: eu não vou ser ninguém mesmo da tribo de Judá. Hoje, muitas pessoas estão sem perspectiva na vida. Talvez não tenha um nome com um significado tão negativo quanto o de Jabes, mas tem muita gente que olha para si mesmo e não vê um futuro brilhante. Tem muita gente que foi crescendo, criado num lar onde as frases negativas eram ditas constantemente. Isso ficou em seu pensamento. Você é burro, você é burra, você não vai dar para nada na vida. Você não estuda, não sabe tirar boas notas, E isso faz a criança crescer, o jovem crescer, acreditando nessas palavras. Cresce com a autoestima lá embaixo, sem muita perspectiva de vida. A situação de Jabes era parecida com isso. Mas um dia, ele não se conformou com aquela situação de dor pelo nome que carregava. Jabes não tinha muita saída, olhou para a família, olhou para os amigos, se é que tinha verdadeiros amigos, né? E ele percebeu que a única saída dele não estava com os amigos nem com a família, estava em Deus. E Jabes resolve orar. Jabes faz uma oração, ele toma uma atitude, ele ora. Você está passando por situação difícil, você olha para todos os lados e tem a sensação de que ninguém pode te ajudar. Olhe para o lado de cima. Aquele que está em cima pode e quer te ajudar. Jabes orou. Quando a gente ora, a gente se aproxima de Deus. É como se a gente fosse elevado ao trono de Deus. Quando a gente sobe num lugar muito alto, eu tenho fobia de altura. Começa a subir um frio pelas pernas, assim, eu fico olhando um abismo assim, e eu me afasto. Mas quando a gente está num lugar alto, um edifício alto, mais de 10 andares,
Eu nem me lembro qual foi o maior que eu já subi. Não passou de 30 não. Acho que em Salvador tem um pouco mais de 30. Tem? Mas eu não subi em todos de Salvador. Os que eu subi eu acho que não tinha 30 não. Mas imagine você no 30º andar, olhando as coisas lá embaixo parecem menores, né? Quem já andou de avião, depois que levanta voo, as coisas parecem pequenininhas. Assim é quando a gente ora, a gente é levado para perto de Deus. E lá em cima, quando a gente olha para os nossos problemas, que pareciam ser gigantescos, impossíveis de serem resolvidos, parecem pequenininhos. Perto de Deus, os problemas são fichinhos. Praticamente nem existem. Quando a gente olha para nós mesmos, quando a gente olha para os que estão ao nosso redor, parece que os problemas vão nos devorar. Mas quando a gente busca o Senhor, a gente é elevado a uma atmosfera pura e santa. Perto de Deus, os problemas são fichinhos, são pequenos, até desaparecem. Jabes descobriu isso e resolveu orar. Vamos ler o verso 10. Qual foi a oração que Jabes fez? 1 Crônicas 4, verso 10. Jabes invocou a Deus, o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Jabes fez 4 pedidos em sua oração. 4 pedidos Jabes fez em sua oração. Peço que me abençoes. Você quer fazer esse pedido nessa noite? Quantos querem fazer esse pedido nessa noite? Então bora juntos. Senhor, peço que me abençoe. Deixe marcado esse capítulo aí, que a gente vai voltar para ele. Mas vamos voltar um pouquinho na Bíblia aí. Gênesis capítulo 12, no verso 2. Quando a gente pede para Deus nos abençoar, a gente está pedindo o quê? Saúde, bens materiais, bom emprego, sossego na família, comida, roupa. A maioria de nós tem essa sensação de que quando a gente pede que Deus nos abençoe, que Ele nos faça ter mais alguma coisa. Olha o que aqui diz Gênesis 12, verso 2. Alguém em voz alta, lê por favor. E partirei de uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Amém. Deus falando com Abraão aí. Deus disse que iria abençoar Abraão. Mas quando Deus abençoa, Ele quer que a gente seja bênção. A bênção de Deus não é necessariamente para a gente ter. A bênção de Deus é para a gente ser uma bênção aos outros. Quando a gente pede bênção a Deus, a gente tem que estar disposto a dizer assim: me abençoa, Senhor, para eu ser uma bênção, como Deus disse a Abraão. Quando Deus te abençoa com um salário melhor, o seu salário se torna uma bênção para outras pessoas, ou só para satisfazer
os seus desejos egoístas. Quando Deus te concede um carro, você consegue ser uma bênção para os outros com o seu carro. Quando Deus te concede sabedoria, você tem sido uma bênção aos outros com a sabedoria. Ou a gente está olhando para as bênçãos e pensando só em nós mesmos. Pedir uma bênção é pedir para ser uma bênção e não para ter. Isso muda tudo. Entendeu? Ainda assim você quer pedir uma bênção a Deus? Você está disposto a compartilhar o que Deus te dá com outras pessoas? Então bora pedir de novo, agora consciente de que pedir uma bênção é pedir para ser uma bênção. Ser uma bênção onde você estuda, aonde você mora, aonde você congrega, aonde você anda, ser uma bênção. Então vamos novamente. Senhor, me abençoe, para que eu seja uma bênção, aonde eu for. Amém. Jabes pediu, primeiro pedido de Jabes, que Deus o abençoasse. Que Deus o abençoasse. Algumas igrejas, infelizmente, transformam bênçãos em um negócio. E fazem mais ou menos que nem Balaão, que se vendeu para abençoar o exército inimigo do povo de Deus. Muitos transformam a religião num toma lá da cá, em torno do dinheiro, como se Deus fosse um negociante. Tem movimento vendendo óleo de Israel, terra de Israel, água do Jordão. Jabes não negociou com Deus, apenas chegou diante de Deus e pediu: eu quero que o Senhor me abençoe. Eu quero ser uma bênção. O segundo pedido que ele fez, está lá no verso 10: e me alargues as fronteiras, e alargues as minhas fronteiras. O verbo usado aqui é alargar, quer dizer aumentar, tornar-se muitos. Isso se refere a pessoas, a animais, a objetos. Amplie as minhas fronteiras. Me faça crescer. Me faça ser bênção para mais pessoas, além do meu ciclo de família, de amizades. Me ajude a alargar as fronteiras para que eu alcance mais pessoas, para que eu seja uma bênção para mais pessoas. Pedido de Jabes não era um pedido egoísta. Me faça mais rico. Muita gente interpreta alargues minhas fronteiras como me faça ser dono de mais terras. Mas se a gente pega o conceito de que me abençoe, quer dizer, eu seja uma bênção. E agora, o pedido seguinte, me alargue as fronteiras, a gente deduz que ele queria ter uma influência para mais gente do que dali de onde ele morava, dali dos seus amigos, da sua família. E nós? Como está o nosso espírito missionário? A gente tem pedido ao Senhor que nos dê mais almas. A gente tem saído das nossas 4 paredes da igreja para que a gente alargue as fronteiras do trabalho missionário
para alcançar mais pessoas? Ou se a gente está fechado, fazendo programas para a gente mesmo? Deus quer que a gente tenha visão. Deus quer que a gente tenha uma visão ampla. Deus quer que a gente, ao conversar com alguém, displicentemente, a gente tenha um pensamento e um propósito missionário. Canalize a conversa para falar de Jesus, para ajudar a pessoa a encontrar Jesus, enlarguecer as fronteiras. A gente tem que sair do nosso quadrado. A gente está acomodado demais. E tem tanta gente nesse mundo precisando conhecer Jesus e a gente fechado em nossas casas. A gente precisa crescer em tudo, crescer pessoalmente também. Eu não cresço mais, mas crescer na profissão, nos propósitos de vida. Todo mundo quer uma vida melhor. Não há nada de errado em pedir para Deus: me dê mais, me dê uma vida melhor, Senhor. O erro está, e se Ele te der? O que você vai fazer com isso? É um pedido egoísta ou é um pedido pensando em ser bênção? Deus que conhece os propósitos, os pensamentos, não adianta barganhar com Ele como a gente pode negociar. Pensa aí no período de eleição, né? Muitos políticos vêm comprar o voto e a população já está esperta, vai negociar o voto e muito negocia. Se o senhor me der um bloco, milheiro de blocos, se não me der tanto saco de cimento, tanto caçamba de areia, e muita gente negocia e nem vota. Por mais que o político pegue o número dele e tudo, para ter a certeza de que ele votou, só se ninguém na urna lá votar no cara. Aí ele sabe que o cara não votou, né? Naquela urna. Mas se tiver outros votos, ele não tem como saber. Dá para enganar o político. Não estou ensinando a enganar o político, não aqui, viu? Pelo amor de Deus. Mas de Deus, não tem como a gente fazer isso, não. Senhor, alargue minhas fronteiras, me faça prosperar, me faça ter. Senhor, se eu ganhar na loteria, eu vou ajudar tanto, vou ajudar a igreja, vou reconstruir a igreja, Senhor, eu vou ajudar os pobres. E a gente fica falando dessas coisas para ver se consegue amolecer o coração de Deus, e por favor de Deus para isso. Deus conhece nosso coração, gente. Deus conhece nossas intenções. Não dá para barganhar e enganar Deus como a gente possa enganar outra pessoa, não. Não tem como. Deus conhece o nosso futuro. Ele vai mais além do que a nossa intenção. Talvez até seja verdadeira a intenção de ajudar, se tiver muito dinheiro. Mas Deus que conhece o futuro pode sim. Ele percebe: meu filho, mas você com muito dinheiro vai se corromper, vai esquecer de mim, vai achar que agora tudo é por conta do que você tem, vai perder sua salvação. É melhor manter você na rédea curta, trabalhando sol a sol para ganhar seu sustento e ganhar sua salvação, do que você ganhar toda a riqueza do mundo e perdê-la, né? Deus sabe tudo. Deus sabe. Muita gente pede crescimento. Ô Senhor, me ajuda a crescer, me ajuda que o meu trabalho prospere, que minha empresa prospere. Está tudo certo pedir isso a Deus. Todo mundo está pedindo, porque nem todo mundo ganha. Quais as intenções? O que você quer? Para quê? E tem outro detalhe: não é só assim pedir e tome. Eu preciso agir, eu preciso fazer por onde. Hoje, milhões de estudantes estiveram fazendo prova do Enem.
inclusive meu filho. Alguns oraram antes, pedindo para Deus abençoar. Milhões. Se inscreveram mais de 5 milhões. Olha a situação de Deus, milhões fazendo o mesmo pedido. Por que uns conseguem e outros não? Deus seleciona, entre o lado de cada um. E aí você se preparou, você estudou, você correu atrás. Por que será que pessoas que nem oram têm sucesso numa prova, num concurso? Por quê? Nem crentes são. Porque fazem sua parte. Fazem sua parte. Estudam. Com prioridade. Fazem sacrifício. Evitam um monte de coisa ao longo de vários anos, com foco em estudar para. E o crente? Não é todo crente, mas tem muito crente que relaxa com o estudo o tempo todo. Não, meu Deus vai fazer eu passar. E declara isso, meu Deus é um Deus de milagre, mas não é de injustiça. Se você não estuda, não é justo que Deus lhe aprove. Você tem que fazer a sua parte. Tem muitos descrentes que passam, são aprovados. Então, pedir a Deus é, sim, ter Deus perto, o Espírito Santo lhe inspirando na hora da prova, lhe lembrando do que você aprendeu. Isso é ótimo. É lhe lembrar e não dar as respostas para você de não vejar. Deus não faz isso. O que é que diz a Bíblia? Tudo posso. Você pode passar no concurso, no Enem, numa seleção? Pode. Mas não é Deus que vai lhe botar lá. Deus vai lhe dar força, saúde, disposição para estudar, para fazer a sua parte. Fortalece. Deus, não é tudo posso que Deus me dá. Não é assim? Tudo posso porque Ele me fortalece. Ele é que nos dá força, nos dá inteligência, capacidade. Mas a gente tem que querer. A gente tem que fazer a nossa parte. Não tem muito crente enganado. Não, Deus é meu Deus de milagre. Ele pode fazer sim, se Ele quiser. Mas não é assim que funciona. Seria injustiça. Né? Então a gente precisa fazer a nossa parte. Jabes pediu para Deus lhe abençoar. Para Deus. E pedir para Deus abençoar significa para que a gente seja bênção. Não é para ter, é para ser bênção. Jabes pediu para enlarguecer as fronteiras, que significa alcançar mais pessoas, ser bênção para mais gente. Não é pedir riqueza simplesmente. Jabes pede uma outra coisa. Mas antes da terceira coisa, vamos abrir Isaías 54:2. Isaías 54:2. Quem encontrou pode ler com essa. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não o impeças. Alarga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. O povo naquele tempo vivia em tendas. Deus está dizendo: bote um toldo maior para fazer uma varanda na sua tenda, para dar. Você já acampou, já dormiu em barraco alguma vez? Já? Quem já fez isso aqui? Na minha juventude eu tinha mais coragem de fazer essas coisas. Hoje em dia
É Vitor. Mas já dormi. Meus pais já compraram barracas que pareciam mini casas assim. Tinha até quarto, janela, varanda. Deus está dizendo assim: aumente o todo. Vamos aumentar a sua tenda. Agora, firme as estacas. Bem firmes. Porque o vento vai vir. E quando o vento vem, se não estiver bem segura, com as cordas esticadas e as estacas bem presas, vai levantar tudo, vai jogar tudo correndo aí. Alargar as nossas fronteiras. Você está firme em quem? Em quem? Diante dos ventos da aflição, diante das investidas do diabo, o que vai segurar a sua vida, a sua casa, o que é? A gente tem que estar bem firme. E a gente tem que estar vigiando em relação a isso. Senão a gente vai sucumbir. O vento vai nos esfarelar a gente, vai fazer a nossa casa ruir, nossa tenda ruir. E a gente está atento para essas dificuldades. A gente está tendo o cuidado de estar em oração, fixando as nossas estacas, se fôssemos um barco, as nossas âncoras no Senhor. A nossa casa está bem alicerçada ou está construída na areia? Diante das dificuldades, como a gente tem reagido? Vontade de jogar a toalha tudo para cima e abandonar. Isso já aconteceu na cabeça, eu diria, de todo mundo. Mas aqueles que estiverem mais firmes no Senhor, com suas estacas mais presas, superam essa dificuldade. Quem não está é vítima mais fácil das investidas do inimigo. Você quer enlarguecer suas fronteiras, mas suas estacas precisam estar bem firmes no Senhor. Não adianta você pedir mais para Deus se você não estiver alicerçado nele. Isso pode ser sua bênção. Finalmente, ele faz um terceiro pedido: que tua mão seja comigo. Que tua mão seja comigo. Quando a gente lê o Salmo 91, verso 1, a maioria sabe de cor. Aquele que habita a sombra. Então ele está pedindo que Deus o proteja. Mas só vai descansar na sombra do Onipotente quem estiver disposto a habitar na presença dele. Percebe o verso como diz? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que tem Deus como seu refúgio, como sua fortaleza, é que vai descansar à sombra do Onipotente. Se a gente não estiver bem firmado em Deus, a dificuldade vai nos levar. Só descansa à sombra do Onipotente quem estiver disposto a habitar no esconderijo do Altíssimo, a se esconder em Deus. Ele pede que a mão de Deus o proteja. No Salmo 34:14, não, desculpe, Isaías, se você ainda está com a Bíblia em Isaías, só voltar para o capítulo 41:10. Isaías 41:10, já estou terminando. Isaías 41:10, também outro verso bonito, recitado por muitos. Alguém lê para nós? Não tem, mas eu sou contigo, não te assombro, porque eu sou teu Deus, não te esforço nem te ajudo, te sustento com a tua destra na justiça, da minha justiça. Ele sustenta com o quê? Com a destra. Destra. Destra aí, gente, é a mão direita.
Uma pessoa que escreve com a mão direita é uma pessoa destra, né? Não é isso? Não é canhota, é destra. Quando Deus diz assim, eu te sustento, eu te protejo, não tenha medo não. Sou eu que estou com você, eu que te ajudo, eu que te levanto, te protejo com a minha mão direita fiel. Há uns termos aqui, a maioria da população é destra. População mundial, a maioria é destra. Nada contra os que não são destros, né? Nada contra. Não tem nada de errado em não ser destro. Simplesmente a Bíblia quis reforçar que a mão que a maioria das pessoas mais usa para se proteger e proteger os outros é a direita. Só quis dizer isso. Mas quem é esquerdo vai se proteger e proteger os outros com a esquerda, né? Desde que seja a mão fiel, direita ou esquerda. É Deus que nos protege. Então Jabes pediu que a mão de Deus fosse com ele, porque os nossos planos sem a companhia, sem essa mão poderosa nos protegendo, nos guiando, eles serão frustrados. A gente vai meter cabeça, os pés pelas mãos, mas com Deus o final vai ser certo. O final vai ser certo. Bom, e o último pedido na oração de Jabes, está lá em 1 Crônicas 4:10. 1 Crônicas 4:10. O último pedido: e me preserves do mal. Ele está pedindo: não deixe que o mal me atinja, não deixe que o inimigo me vença, não deixe que eu sucumba ao mal, às armadilhas do diabo. Me preserves do mal. Jesus, quando nos ensinou a orar, na oração do Pai Nosso, ele também cita uma parte assim, já no final: livra-nos do mal, né? Livra-nos do mal. A gente tem que pedir para Deus proteção contra o mal, sim, mas a gente também precisa não se colocar perto demais do abismo. Olha o que diz Salmos 34:14. Vamos ler. Salmos 34:14. Pode ler. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Glórias a Deus. Começa mandando a gente se afastar do mal. Não é para a gente brincar com o mal, não, gente. Se você tem um ponto fraco com o sexo oposto, não é bom fazer amizades com o sexo oposto, começar a trocar mensagens e mensagens de informação, de trabalho, de estudo, menos mal. Mas quando essa mensagem ultrapassa mensagens funcionais, a sua função, com segundas intenções, você já está indo para a beirinha do abismo. O inimigo não precisa nem muito trabalho, você já cai. Não é? Então, quantas vezes, isso eu citei um exemplo, às vezes o ponto fraco ou a tentação que está nos sobrevindo tem a ver com a questão da honestidade na venda de alguma coisa, no desvio de algum dinheiro que veio à sua mão.
Todos nós somos tentados de diversas maneiras. O ponto fraco de cada um é igual de todo mundo. Cada um sabe o seu, às vezes nem sabe. Quanto mais longe você ficar do abismo, melhor. Aparta-te do mal. Jabes pediu que Deus o livrasse do mal. E é isso que a gente precisa fazer todos os dias. Mas a gente não pode ir para a beira do abismo e ficar pedindo para Deus livrar do mal. Isso é tentar o Senhor Deus. Eu me ponho em risco e depois fico pedindo. Aparta-te do mal. Pediu para que Deus o preserve do mal. Quando Deus começa a te abençoar, para você ser uma bênção, a alargar as tuas fronteiras, o diabo fica feroz, porque ele não gosta de perder terreno. Por isso ele envia os vendavais para derrubar a sua terra. Por isso, na oração do Pai Nosso, Jesus disse: guarda-me do mal, ou seja, me preserve do mal, livra-me do mal, da tentação, do pecado. Jamais iremos receber as bênçãos de Deus somente por pedir, como se fosse um rito religioso. Mas o caminho para recebermos a bênção de Deus depende inteiramente da nossa intimidade com Ele, da nossa santificação, da nossa fidelidade, da nossa oração. Às vezes a gente pede para Deus prosperidade e a gente não está sendo nem fiel em devolver o dízimo para Deus. É tão pouco Ele pede, mas a gente quer mais. Aí Deus pode nos dizer assim: filho, no pouco você não foi fiel, você está querendo muito, tu acha que tu vai ter? Não vai ter não. Mas quem é fiel no pouco, sobre muito Deus o colocará. A oração, nela nós temos livre acesso ao nosso Pai. Por isso, o verso 10 termina dizendo: e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Volte para o início do verso 9, 1 Crônicas 4. Jabes tinha tudo para ser um fracassado na vida. Mas começa o verso dizendo que ele foi o quê? Mais ilustre. O mais ilustre, o mais abençoado de todos os seus irmãos. Talvez os irmãos até fizessem bullying com ele. Não, você, com esse nome aí, você fez a nossa mãe sofrer. Mas ele, em Deus, buscou remediar toda essa situação. E Deus concedeu o que ele pediu. Por isso ele foi mais ilustre. Veja, depois do verso 10, a genealogia vai continuar. O capítulo 4 parou 2 versículos para contar essa história que nos traz lições importantíssimas. E que normalmente a gente passa por cima da crônica, não vale a pena nem ler a conversa de quem gerou quem, não tem nada de bom aqui. Olha que pérola no meio desse capítulo inteiro. A oração. Ailson. Em oração. Nós vamos finalizar cantando um louvor sobre a oração. Enquanto você canta, as nossas orações precisam ser menos rituais. Vou orar porque vou comer, vou orar porque acordei, vou dormir. A gente precisa pôr um pouco mais